Chegou a hora do Parada do Café. E hoje a gente vai ver mais uma parábola de Jesus. A parábola que a gente vai ver hoje é a parábola da rede. E ela está ali no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 47. Então diz o seguinte: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie e, quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Todo esse capítulo 13 do livro de Mateus, ele é voltado para parábolas. E todas essas parábolas, elas vão estar falando de um determinado assunto específico. Que assunto é esse? É o assunto do reino de Deus. Ele vai estar, todo mundo que você procurar lá, vai assim, o reino de Deus é semelhante a tal coisa, o reino dos céus é semelhante a tal coisa, o reino do Senhor é semelhante a tal coisa, e ele vai estar traçando ali para a gente com que se compara o reino de Deus. Beleza, nesse aqui ele está comparando o reino de Deus a uma rede de pesca. Mas por que está comparando uma rede de pesca? Quando a gente começa lá a ler o capítulo 13, a gente vai ver então que Jesus sai de uma casa e ele vai para a beira do mar. É um lago, né? Vai lá para a beira do mar lá. E ali ele começa a explicar para os seus discípulos. E ele explicava os seus discípulos através de parábolas. Algumas delas ele explicava para os discípulos, outras talvez os discípulos entendiam, ou então ficou para entender na frente, alguma coisa nesse sentido. Mas é certo que então aqui Jesus ele vai estar sempre tratando do reino de Deus. E essa rede aqui, ela é o reino de Deus. E o que ele faz? Ele está dizendo aqui então que essa rede é lançada ao mar. Por que ele usou essa analogia? Porque exatamente ele estava no mar ali, né? Talvez ele estivesse num barco, não sei onde ele estava aqui, não me recordo. Mas uma coisa é certa, o que ele está falando? Essas redes que eram lançadas nesse mar eram redes muito pesadas. E o que elas faziam? Elas iam até o fundo. E lá no fundo, ela trazia tudo. E o que eles faziam? Eles pegavam o barco e começavam a puxar essa rede para a praia. Então, como ela vinha arrastando lá no fundo, ela trazia de tudo dentro da rede. Então ela pegava peixe, pegava um monte de coisa que estava lá, materiais, aquele monte de coisa, e eles traziam, ficava muito pesada, e eles puxavam essa rede para a praia. Por isso que ele está falando aqui que quando eles chegavam na praia, o que eles faziam? Eles separavam os peixes bons e colocavam no cesto, e os ruins eles deitavam fora, eles separavam para tirar. Então vinha galho, vinha peixe, vinha sujeira, vinha lodo, vinha tudo, e aí separava tudo e ficava só com os bons dentro ali da cesta. Bom, o que Jesus está falando sobre isso aí? O que é o reino de Deus na face da terra? É a igreja, né? O que representa o reino de Deus na face da terra? A igreja. A igreja é o local onde o Senhor Jesus colocou em segurança as suas ovelhas. Ele chama isso de aprisco, né? Ali estão as suas ovelhas. Mas aqui tem uma coisa interessante. Veja aqui a analogia que Jesus está fazendo. O reino de Deus, ele vem trazendo, ele traz o seu benefício, ele traz a sua graça, ele traz a sua vontade, a sua alegria, o seu governo, ele traz tudo isso. Mas acontece que ele está dizendo aqui que tem um determinado momento aqui que precisa ser feita a separação. Se você olhar as outras parábolas para trás, no capítulo 13, você vai ver que está ali a separação do trigo e do joio, vai estar ali aquelas 4 sementes que foram lançadas, uma caiu na terra pedregosa, uma que caiu na terra fértil, aquela que caiu no meio dos espinhos. Ou seja, a gente está falando de uma separação. A rede ela trata tudo igual. Mas haverá um tempo em que essa tratativa ela vai ser diferente. Serão separados os bons dos maus, os bons dos perversos. E o que a gente vê aqui? A gente vê que
tudo aquilo que o Senhor separou, vai haver um tempo, ele diz assim, assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Aí é que vem um alerta que eu queria trazer para cada um de nós. O fato de nós estarmos na igreja pode não representar muita coisa. O fato de nós termos uma vida religiosa pode não representar muita coisa. Porque o que representa de verdade para a gente é se nós seremos lançados na fornalha ou se nós seremos colocados naqueles cestos que são separados referente aos bons. É isso que conta. Alex, mas como que eu vou fazer isso? Mas como que eu vou viver isso? Mas como que eu vou andar nisso? Só existe um meio. É através do arrependimento. Aqueles que são trazidos, que são apanhados na rede, aqueles que são trazidos para dentro do aprisco, eles ainda precisam de um crescimento espiritual. Eles precisam conhecer a Deus verdadeiramente, eles precisam andar com Deus verdadeiramente. Jesus falou assim que aquele que me ama, esse sim guarda os meus mandamentos. Jesus falou para a gente que nós precisamos de uma conversão do nosso coração. Deus falou assim que Ele nos arrancaria um coração de pedra e nos daria um coração de carne. O fato de estarmos nessa rede é um bom sinal, mas ainda vai haver o tempo da separação do justo para o injusto, do bom para o perverso. E é isso que nós precisamos pensar. É sobre isso que se trata esta parábola. Por isso nós devemos estar atentos aos sinais do Senhor para as nossas vidas. E precisamos mudar, assim, radicalmente os nossos comportamentos para que a gente possa agradar aquele que nos chamou e aquele que nos escolheu. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro ao Senhor para que o Senhor possa nos ajudar nesta caminhada, nessa difícil caminhada que é, Deus, andar no Evangelho. Porque nós estamos vivendo nesse mundo, Senhor, e esse mundo, muitas vezes, Ele diz para mim que aquilo que eu estou escolhendo fazer não é moderno, não é adequado, mas, ó Deus, eu quero agradar ao Senhor. E peço ao Senhor que aqueles que queiram agradar ao Senhor, eles consigam com bom êxito chegar neste lugar. Em nome de Jesus, abençoa-nos e livra-nos do mal. Amém. Que o Senhor te abençoe. Olha, não esqueça aí de dar o seu like aí. E se esses vídeos estão te abençoando, eu te peço que compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Porque pode ser de grande proveito para alguém que esteja precisando de uma palavra da qual o Senhor possa o abençoar. Amém? Fiquem com Deus, uma semana maravilhosa e que mais uma vez o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.